Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, os internautas que nos assistem pela TV Câmara, nosso boa noite. O assunto, embora de extrema importância e relevância, vai ser discutido aqui brevemente, de modo muito direto. Trata-se da tarifa de ônibus, que é ajustada agora no dia 15 de março pelo senhor prefeito municipal, através de decreto. O decreto 1361 de 11 do prefeito Jacó me deixou um pouco confuso no início, porque ali citava a tarifa básica de R$3 e a tarifa social de R$2,70. No começo nós ficamos ali um pouco confusos com essa informação, que nós fomos aos poucos esclarecendo. Depois fui descobrir que o que realmente vale para a comunidade é a tarifa de R$2,70, embora, em alguns casos de vale transporte, seja paga sim a tarifa de R$3. Então são dois preços aplicados, a tarifa básica e a tarifa social. Mas a tarifa básica do município de Alumínio hoje é R$3. Agora vejamos, com atualização na data de hoje, isso em São Roque, a tarifa está atualizada em R$2,50. Com todas as linhas que servem a cidade, nas longas distâncias, do centro, por exemplo, do centro da cidade até o bairro de Tararé, que é uma distância longa, nós vamos pagar ali R$2,50. Já Sorocaba, uma cidade maior ainda, com terminais rodoviários, integração de ônibus, o consumidor paga R$2,65 na tarifa, podendo interligar a sua viagem. Por exemplo, para ele sair lá do Shopping Esplanada até o Carrefour Sona Maria, ele vai precisar pegar 2 ônibus. Mas no terminal ele consegue fazer a baldeação com uma passagem, com uma tarifa apenas. E ele chega lá ao seu destino pagando de R$2,65. Uma distância bem longa, usando 2 ônibus. Vale lembrar que em Sorocaba também é semelhante a Alumínio, existe a tarifa básica e a tarifa social. A tarifa básica de Sorocaba é R$2,69, contra os R$3 nossos aqui de Alumínio. Em Mairink a situação é semelhante a Alumínio, é a mesma empresa que opera Alumínio e Mairink, lá é R$2,75, aos olhos desse vereador uma tarifa cara. Em Alumínio, R$2,70 ou R$3 é caro. Que serviços nós recebemos da Jundiaí? Já foi debatido amplamente nessa casa. Existem cartões de ônibus suficientes nos pontos de vendas? Ao ver desse vereador, não. Os ônibus, principalmente os das linhas rurais, estão higienizados, atendem a necessidade da comunidade? Aos olhos desse vereador, não. As linhas existentes são suficientes para suprir a demanda da comunidade? Aos olhos desse vereador, não. Haja visto que o Colina Verde, todo dia, de manhã e de tarde, você vê a comunidade caminhando até o Colina Verde, voltando a pé e indo a pé para lá. Um cidadão que saia do bairro Sinindu, bairro ali onde nós nos criamos, e queira ir ao Alto de Tararé, bairro do vereador José Rivera, pagará 2 tarifas, né? Pagará R$5,40 para ir e mais R$5,40 para voltar. No total, o consumidor gastou R$10,80 em uma viagem dentro do seu próprio município. No meu entender, é uma afronta para a comunidade, ainda mais relevando, como nós já dissemos aí, os serviços que a Jundiaí oferece. Hoje, salvo engano, pelo menos no nosso gabinete, é a segunda empresa que mais recebe reclamação em alumínio. Depois da Sabesp, ganha a Jundiaí, não tenha dúvida. E a gente faz até um paralelo, né? Que esse aumento veio, a gente sabe que ele tinha que vir, tudo, mas veio no momento dos festejos do 18º aniversário de Alumínio, com artistas caros, artistas famosos, renomados, né? E a gente pensa, será até que não há um apoio indireto aí da Jundiaí com relação aos festejos? A gente vai ver no cartaz depois se tem ou não. Posso até estar falando aqui uma besteira, mas pode haver também o apoio da Jundiaí lá no cartaz. Eu não vi o cartaz ainda. Aí eu pergunto, quem vai pagar esses artistas caros, esses artistas renomados? Aí, ó, a resposta é R$3 a tarifa básica. São essas questões que a gente levanta com relação à festa também. É lamentável que o prefeito tenha tomado essa decisão, emitido esse decreto, sem consultar a Câmara. Eu, pelo menos, não fui consultado. Não sei se os novos pares aqui tiveram algum acesso antes da emissão do decreto, com relação à tarifa de ônibus. E eu não fui consultado, a comunidade, pelo que a gente viu também pela revolta, não foi consultada, nem o comércio local. E pouco se cobra da Jundiaí, isso que deixa mais revoltado, né? A Jundiaí oferece serviços, ao meu ver, de baixíssimas qualidades, principalmente no acesso a deficiente físico aos ônibus, tudo.
E o que se cobra? Outro dia eu fui vistoriar um ônibus lá, o elevadorzinho não estava funcionando para cadeirante. Quer dizer, não se cobra nada, sabe? Vamos, reajusta lá a tarifa em R$3 e deixa por isso mesmo. É um absurdo, esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode acontecer mesmo. Fica o meu repúdio ao aumento abusivo da passagem. Sorocaba não tem uma passagem, tarifa básica tão cara. São Roque não tem uma tarifa básica tão cara. E não tem interligação, né? Isso é o que é o pior. O cara, para sair de um bairro e ir a outro extremo da cidade, tem que pagar 2, 3 ônibus aí. E antes de composições, como foi hoje aqui amplamente debatido através de requerimentos, de composições, de emprego de parente ou não parente, eu acho que o senhor prefeito municipal tem que pensar na comunidade, na população. Depois pensa na próxima eleição, nas composições, mas pensa agora no momento atual. Vê aí que R$3 para alumínio é um absurdo, é abusivo. Fica aí o nosso repúdio. R$3 ou R$2,70, me perdoem, né? Porque a tarifa básica é R$3, tem essa confusão. Mas a tarifa social é R$2,70. Em alguns casos, R$3. Pois não, excelência. Bom, vereador, Vossa Senhoria tocou num assunto extremamente importante. Eu também acho um absurdo o alumínio, que, sem discutir se era favorável se permanecer com uma frota de ônibus ou não, uma cidade que tem o transporte um dos mais baratos do Brasil, né? E a gente vê hoje aí o cidadão pagando R$2,70. Eu, por exemplo, pago uma empregada para vir até na minha casa. E eu confesso, Vossa Senhoria, que o valor do passe que eu gasto hoje é não superior ao que eu pago de salário para ela, mas aumentando a R$3 ou R$2,70, acaba se tornando inviável você se contratar alguém que mora em outros bairros que venha trabalhar, né, na sua casa. A gente vê questões, como você já tocou da Jundiá, por exemplo, não respeitar a própria lei federal que fixa a questão da idade para transporte gratuito aí de 60 anos, inclusive teve aí o projeto do vereador Abimael recentemente, e a gente vê que a empresa se escora num contrato, diga-se de passagem, mal feito na época, né? E que a gente não... Posso continuar a parte, e a gente não vê, por exemplo, nenhum empenho, né, na questão de fazer um terminal para que a pessoa possa fazer um passe único, ou muito menos, por exemplo, o cidadão que tem que... Recentemente eu fiz um caso aqui do Recanto dos Pássaros, simplesmente a empresa não atende. A situação que a gente tem hoje, e talvez por falta de cobrança, é que parece que a Jundiá faz um favor para o alumínio, né? E é uma situação totalmente, né, controvertida. Ela vem aqui, explora os lucros, ela não mantém sequer uma garagem de ônibus na nossa cidade. E talvez os impostos que ela recolhe, acho que ela recolhe em outro município que não alumínio. De fato é uma pena, né, essa questão, e é um ônus que a população vai suportar, e que a gente espera aí qual o motivo desse reajuste, porque os R$2,50 que já estavam, já era um valor significativo. Agradeço a parte aqui e apoiando as palavras de Vossa Excelência. Agradecendo as considerações, a gente volta ao tocante. Estaria a Prefeitura, com relação a essa questão da tarifa básica, uma coisa que me preocupa, de fato hoje não deu tempo da gente averiguar, porque soubemos essa informação, foi no dia 15, foi muito recente, mas tarifa básica, aí nós ligamos na Jundiá, não, olha, a questão do vale transporte, quando são menos de 50 créditos, aí a tarifa é R$2,90 até R$3. Estaria a Prefeitura subsidiando, pagando alguns vales de transportes a menos de 50 créditos, pagando a tarifa cheia? Quer dizer, isso não é uma coisa que os vereadores precisam averiguar também. É uma coisa preocupante com relação a essa questão da tarifa básica. Aí o porquê dessa distinção de tarifa básica e tarifa social, uma coisa que nós vamos aprofundar, mas lamentando, já de cara lamentando essa atitude do senhor prefeito municipal em elevar aí a R$3 ou R$2,70, como quer que seja, a tarifa do ônibus municipal. São essas as palavras para essa noite, desejando uma boa noite a todos.